Olá, eu sou a Ketuli, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas pessoas falam, né? Mas poucas pessoas mostram como realmente identificar o que pode ser que está acontecendo com você, né? E, e a questão é, todos temos crenças, sejam elas positivas ou negativas ou neutras, né? Não influi nem desinflui, como dizem. E como é que a gente faz para poder interpretar e entender qual tipo de crença a gente tem? Como terapeuta, hoje sendo terapeuta, eu trilhei um longo caminho de insatisfação, vamos dizer aí, insatisfação comigo mesma. Eu sempre sentia que tinha algo que eu não estava conseguindo compreender, tinha algo que estava sendo mal interpretado, tanto por mim quanto pelas pessoas ao meu redor. E aí, quanto mais eu fui mergulhando no autoconhecimento, mais eu fui vendo que eu tinha crenças. Só que eu ficava muito nervosa quando eu não entendia qual crença era. Então, se eu vou dar um exemplo. Eu quero deixar de ser uma pessoa, como que eu posso dizer, que não tem autoconfiança. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, não tinha receio de falar em público, sempre cantei em coral, dei aulas de inglês, ou seja, eu conseguia me colocar em frente às pessoas e falar sobre algo que eu sei, sobre algo que eu gosto. Mas dentro de mim, eu não tinha autoconfiança naquilo que eu estava fazendo. Então eu sentia muito forte aquela dúvida, né? Meu Deus, será que a pessoa está percebendo que o que eu estou falando talvez não seja tão verdade assim? Ou será que o que eu estou falando realmente está certo? Eu ficava constantemente me questionando. Não que se questionar seja ruim. Se questionar é muito bom, mas eu vou explicar a diferença entre você duvidar de si mesmo e você questionar os seus pensamentos, os seus sentimentos, tá? Então, voltando, como que eu faço para identificar se eu tenho uma crença? Existe um exercício muito legal que você vai escrever uma coisa que te bloqueia hoje. Então, vou dar o meu exemplo. O meu maior bloqueio, até pouco tempo atrás, era aparecer. Fazer um vídeo pro YouTube, fazer um vídeo pro Instagram. E não é porque o que eu tinha que compartilhar, eu não tinha certeza do que eu estava falando. Mas era por causa que os meus pensamentos me levavam a questionar o que vão pensar, o que vão falar de mim, meu Deus, e se fulano vê, e se ciclano vê? Isso ainda não está coerente com a vida que eu levo. Então eu tinha muita trava em relação a falar. Eu vou repetir, porque para mim isso é muito importante. Falar o que eu tenho que falar. E aí, voltando, né, na questão de como fazer o exercício. Eu coloquei lá, eu tenho dificuldade, peguei um caderninho e anotei. Eu tenho dificuldade em falar no Instagram ou falar no YouTube. Fechei o olho, você fecha o olho, respira fundo e imagina você fazendo aquilo. Então eu pegava o Instagram, abria, postava alguma coisa, uma foto, geralmente era foto, eu não conseguia muito fazer vídeos. Eu até tenho muitos vídeos dessa época, mas assim, que só eu sei o preço que foi para eu conseguir falar. E aí, junto desse pensamento, vinham outros. E aí eu fui anotando todos esses pensamentos que vinham. Então, por exemplo, vinha medo de passar o ridículo, medo de não estar apresentável, medo de gaguejar, medo de pessoas próximas verem o meu vídeo e me criticarem. E aí eu pego esse exercício, todas essas anotações, e reflito sobre cada uma delas. Ali vai conter o tipo de crença que você tem ao seu respeito. Então, no meu caso, eu tinha crença de rejeição, né? Que a pessoa vai olhar para mim e vai me rejeitar, vai rejeitar o que eu tô falando, vai rejeitar a minha imagem.
E eu tinha a crença de a autoconfiança, né, de me colocar ali, não ser suficiente. Eu fiz esse exercício e consegui entender que o meu nível de poder pessoal estava muito baixo. Mesmo eu sendo terapeuta, porque entre eu e um cliente é uma coisa, entre eu colocar um vídeo aqui no YouTube ou no Instagram é outra coisa bem diferente. Porque ali tá gravado, né? Tem muitas pessoas assistindo esse vídeo para poder criticar o meu jeito de fazer as coisas. E esse criticar o jeito de fazer as coisas, aí eu peguei, né, a crítica. É como se fosse um brainstorm mesmo. Coloquei lá, separei essa frase: medo da crítica dos vizinhos, dos amigos, das pessoas que eu conheço e das que eu não conheço também. Mas no meu caso, era pior ainda pensar nas críticas das pessoas que eu conheço, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a repetir para mim mesma o oposto daquilo. Toda crença negativa existe uma crença positiva, que é o contrário dela, né? Então eu fui repetindo para mim o oposto dessa crença, né? Que eu consigo lidar com a opinião das pessoas. Eu consigo lidar com o que as pessoas acham sobre mim. Por que que eu consigo lidar? Porque seria mentira eu falar assim: a crítica e a opinião dos outros não me afetam, porque isso ainda não era uma verdade. Então, você tem que trabalhar dentro do que é real para você no momento. Você pode trabalhar com o que você deseja muito? Pode. Mas se não acontecer, você vai ficar tão frustrado a ponto de achar que o exercício não funcionou. Então, eu comecei com uma meta mais, sabe, mais fácil de ser atingida. E aí eu coloquei lá, eu consigo lidar com a opinião dos outros. E repetir isso para mim várias vezes. E aqui entra o pulo do gato, que muita gente acredita que a repetição, né, que fazer exercícios mentais é em vão. Eu, inclusive, já tive essa crença de que, não é tão simples assim. Será que você vai só repetir para você e aquilo vai fazer efeito? Gente, todo padrão, todo pensamento começa na repetição. São coisas que a gente escuta muito. É muito repetido aquilo para você, seja de alguém externo ou de você mesmo, tá? Então, no meu caso, a crítica veio de mim mesma. Eu era uma criança que me criticava muito. Eu olhava para as outras crianças brincando ou dançando. Na minha escola tinha aula de dança. E eu, não era bem uma aula de dança, né? Mas tinham apresentações de danças esporádicas. E eu ficava olhando pro jeito que as minhas colegas dançavam e pensava assim: nossa, ela dança tão bem. Eu não danço bem assim. O que que eu vou fazer? Eu vou passar vergonha. Então, eu lembro de coisas desde a minha infância, assim, muito nítido pra mim, de que eu acreditava que o outro era melhor que eu e que aquilo eu não conseguiria reproduzir daquele jeito. E não conseguiria mesmo, porque hoje eu entendo, cada um tem seu jeitinho, né? Uma pessoa dança de um jeito, outra dança de outro. Todas podem dançar muito bem, mas nenhuma vai dançar igual. Então, assim, eu fui chegando em várias crenças que eu tinha e que me limitavam. E aí entendi também que tem a parte da ação. Feito esse exercício, agora qual que é a ação? O meu primeiro vídeo no canal tá aqui. Eu comecei falando isso. Eu tenho essa dificuldade e eu vim me expor para eu entender que eu não vou morrer porque eu tô fazendo isso. O meu cérebro precisa entender que eu não vou morrer fazendo isso. Então eu fiz várias frases também. Eu vou ligar a câmera, eu tô sozinha, né? Não tem ninguém aqui para julgar o que eu tô falando. Então, ponto positivo, muito, muito bom. Segundo ponto, pessoas vão entrar aqui, vão assistir e vão gostar. Outras vão entrar e não vão gostar. E o que que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou alimentar aquelas que gostam. Eu não vou alimentar as que não gostam. E aí eu tô trabalhando isso na minha mente. Eu vou alimentar as pessoas que gostam dos vídeos, não as pessoas que não gostam dos meus vídeos, né? Então, é muito interessante a gente fazer algo enquanto aquilo acontece.
Eu estou perdendo o bloqueio de aparecer enquanto... Não, eu estou aparecendo aqui enquanto eu estou perdendo o bloqueio de aparecer. Porque outra coisa que eu pensava, não sei se você tem essa crença, mas eu tinha, de que quando você desbloqueia algo na mente, amanhã eu já tô melhor. Amanhã eu já sou 1 milhão, já tenho 1 milhão de seguidores no YouTube, já falo para Deus e o mundo. E não é assim, são processos, né? Então eu vou me expondo, eu vou mostrando para minha mente que a gente consegue, que eu posso, que você pode e que a gente só precisa encarar, né? E esse processo de encarar é que é a chamada de ação. Então tudo começa no treino, a gente treina a nossa mente para fazer aquilo que a gente quer, né? Ou seja, substituir uma crença ruim por uma crença boa, mas diante disso eu também preciso agir. Então, hoje eu faço um convite para você. Faça esse exercício, pega um papel, anota o que é que eu tenho medo, o que é que me bloqueia, o que é que eu considero que é uma crença negativa na minha vida. Coloca lá, pensa, fecha os olhos, pensa sobre aquilo, imagina você fazendo aquilo. E aí os pensamentos que invadirem a sua mente, que tem a ver com aquilo, estão aí as crenças. E aí você vai anotar todas elas e vai lendo uma a uma e colocando do lado delas a crença positiva e trabalhando nisso. Não precisa fazer todas elas de uma vez, né? Às vezes você vai ter poucas, às vezes vai ter muitas, mas trabalhe em uma por dia. Faz ali 10 minutinhos esse exercício por dia, é, até você sentir que aquilo já não é mais uma trava na sua vida, uma crença negativa na sua vida. Tá bom? Eu espero ter contribuído com você. Esse exercício tem me ajudado muito, muito. E conte comigo nessa jornada. Se você quiser saber alguma coisa mais específica sobre esse exercício, pode deixar aqui nos comentários. O que eu mais quero é poder compartilhar e trocar com quem está aqui, tá bom? Até mais!